Jovem Pan Maringá, 101,3 FM. Em ZYD 455, canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Maringá, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. Jovem Pan. Pan News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, dial 101.3. Hoje, segunda-feira, 4 de julho de 2022. Que alegria. Convido você para participar aqui com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho. Pega lá na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Clicou, tá apto a comentar, pode fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua mensagem com sua sugestão de pauta, quer mandar uma mensagem com a sua denúncia? Tranquilinho, tranquilinho. Pega lá, 449-9909-1013. Repetindo, 449-9909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão que a gente apura com o maior carinho do mundo e coloca em discussão aqui na nossa bancada, tá certo? E falando nela, mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, hoje com presença nova, hoje com um cast novo, vou colocar dessa forma. Ele que já é uma prata da casa e agora entra oficialmente ao time da Jovem Pan Maringá. Primeiramente, Edivaldo Magro, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos. Aliás, eu não me sinto em casa, né? Eu fui tanto backup aqui, tantas vezes, que eu voltei agora em definitivo. E, por favor, não é... Essa cadeira aqui originalmente pertence ao meu grande amigo e jornalista dos maiores que essa cidade já teve e tem ainda, que é o Ângelo Rigon. Hoje a gente tem... feliz aqui estar. Isso, e você estreia hoje com uma presença mais do que ilustre, né? Pois é, José Peixoto. Aliás, tem um monte de pergunta para fazer aos senhores, especialmente sobre a Copa de 70. Eu tenho uma curiosidade. Senhor, como só Senhor, não, por favor, né? É uma lenda do rádio, honrado, muito honrado em ter. Olha, prazer é meu de estar no meio de... Estar no meio de jornalista, eu estou sempre feliz, juro por Deus, eu gosto da nossa profissão. É muito bonito. Vou dar agora boa noite para Bárbara. Muito boa noite. Muito boa noite, um prazer também estar aqui com todos vocês nessa bancada que tá cheia hoje. E vamos bater esse papo aí que vai ser muito proveitoso. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Especial para o senhor Joseval Peixoto, para as irmãs que eu acompanho aqui. Uma boa noite, pessoal do YouTube. Vamos comentar, participar. Quiser mandar pergunta para o senhor Joseval, a gente está à disposição aqui. Tá, obrigado. Henri Viana, Francês, boa noite. Boa noite, nossa bancada com mais brilho hoje, com a presença do Joseval e com mais peso com a presença do novo componente aqui. Isso chama ironia nessa tua conversa aí. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, e que bom estar de volta também à Jovem Pan Maringá para dar mais peso a essa bancada e também uma honra ter a presença do grande Joseval Peixoto. Obrigado. Antes de dar Bom, vamos lá, diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje é 4 de julho, né? Dia da Independência dos Estados Unidos, a maior e mais potente nação do mundo, que se organizou na forma de república e na forma democrática. É isso. E agora, assim, falar que a gente treme na base, a gente treme, né? Vou dar boa noite para um ícone do jornalismo brasileiro, senhor Joseval Peixoto. Mas tá faltando o botafoguense carioca. A gente viu tanto o senhor de frente para esse microfone da Jovem Pan Maringá que o senhor não sabe o orgulho que eu tô de mim mesmo nesse momento em poder ter na minha bancada o senhor. Estamos em casa, olha, eu estou muito ligado ao Paraná, já falei para vocês, né? Fiz meu grupo escolar em Arapongas, meus 4 primeiros anos. Aprendi a ler em Arapongas com a dona Francisca, a dona Benedita, minhas queridas professoras.
Meu avô foi o primeiro juiz de paz de Paranavaí, é nome de rua hoje lá na cidade. Minha mãe está sepultada em Paranavaí. Pô, eu conheço Maringá desde quando não tinha o Maringá Novo. Quando abriu o Maringá Novo, depois emendou, e se falava aqui com muito orgulho que era a maior avenida do Paraná. Era a ligação de Maringá Novo com o pontinho azul aqui do cruzamento da estrada para Campo Mourão e para o norte do Paraná e para o oeste do Paraná, que é Paranavaí. Desde esse tempo, eu estou ligado. Seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada. Obrigado. E tenho duas irmãs queridas aqui, a Wanda Sucupira e a Edna Maria Guimarães. Maravilha. Viu? E eu venho por elas também. A minha sobrinha, a filha da Wanda, inaugura hoje uma clínica estética avançada. Olha que maravilha. Especialização feita em São Paulo. Nossa, está concluindo. O meu cunhado é o dentista Sucupira também, da família Sucupira, ele que deu o nome, é o Vandir Sucupira. Uhum. E o meu outro sobrinho é um grande advogado, Sucupira também, é o Jonathan Sucupira, aqui de Maringá. Eu estou em casa. Tá. E a gente espera que o senhor se sinta de fato em casa aqui conosco. Obrigado. Vou dar também agora o nosso alô para ele, que é o maior skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, por que não dizer Galáxia Universo, titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan. Alexandre Mota, Carioquinha. Muito boa noite. Vitor, boa noite. É uma honra estar aqui, né? Tive o prazer de entrevistá-lo junto com toda a bancada das 7. Esse mestre na arte de fazer locução, que é o Josival Peixoto, o original do Repita. Aqui está ele, ao vivo e a cores, para o nosso canal do YouTube. Uma honra estar de novo do lado dessa fera do rádio, né? É isso aí. Vamos aos destaques? Vamos lá. Eu sou vascaíno, Josival. Eu sou vascaíno. Quis te provocar. Eu sei. Eu não vou nem pedir pra você falar do meu Vasco. Mas o bom é que o Carioca consegue assistir o Vasco dele lá em Londrina agora, né? Em Londrina. É verdade, Josival. É verdade. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Ele subiu na vida. Veio pra cá. Veio pra Londrina. Exatamente. Ao destaque de hoje. Vamos lá? Ao destaque de hoje aqui no Pan News 18H. Vitor? Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Evidentemente que vamos falar com Josival Peixoto. É o grande destaque dessa edição do Pan News 18H. Vamos que vamos. A maior rede de rádios do Brasil. Eu posso quebrar o protocolo? Claro. Posso quebrar o protocolo? Ô Josival, são 6 horas e 4 minutos. Você pode dar a seta pra mim? 18 horas, 4 minutos. Repita. 18 e 4. Você sabe que esse Repita foi criado pra gente, na verdade, uma cópia do Matutino Tupi, que é um grande sucesso do Corifeu de Azevedo Marques. Naquele tempo não tinha satélite, não tinha nem televisão e nem carro, como tem hoje em profusão, né? Já tem um congestionamento aqui em Maringá, para chegar foi difícil. No tempo não tinha. O Matutino do Pico, o cara falava 7 horas 15 minutos. O outro repetia, falava 7h15, não perca a sua condução. Então era para repetir, mais ou menos lembrar isso que a gente criou o Repita. E criou também de brincadeira, como acontece no rádio, e pegou, né? Não foi estudado, né? Bom, eu vou deixar a bancada aqui também se divertir com as perguntas. Vou começar com o francês hoje, nosso decano. Boa noite, José. Boa noite, francês. Não há como deixar de começar com o futebol, né? Pois não. Já que você é um dos responsáveis pela pessoa estar assistindo o jogo e ouvindo o radinho. É verdade. Né? É verdade. Opinião abalizada, né? Então, só uma pergunta. Como é que foi aquela história lá de você transmitir a final da Copa do Mundo no México por sorteio? É que não havia satélite ainda. A transmissão era por linha física. O interessante é que você ia no mundo, éramos 13 emissoras, você estava lá, sei lá, Inglaterra, onde você estivesse, você recebia uma ordem em inglês, Radio Pan-Americana, begin the transmission e tal, falar mais ou menos isso. Aí você começava a falar com o teu estúdio, alô, Chico Vieira, era meu técnico, né?
brincando com ela. Como é? A sua mãe já foi abandonada por aquele deputado? Aquelas brincadeiras. Para dar tempo dele plugar a coisa, né? Ó, Chico, vou contar até 10, vou entrar. Atenção, vou contar. 10, boa tarde. Eu ia até o fim. Aí todos nós íamos pro hotel esperar um telegrama para ver se a transmissão saiu. Nossa. Porque você não sabia se a transmissão tinha saído. E aí o que você... do sorteio. O México é o lado dos Estados Unidos e as linhas telefônicas eram usadas pela pujante economia dos Estados Unidos, que já foi exaltado aqui, o país, para falar com a Europa, com a Ásia, para vender seus produtos. Para futebol, no México, sobrou uma linha para São Paulo e outra para o Rio. Na linha para São Paulo, nós éramos 5 emissoras, mas 3 principais, que era a Bandeirantes, com Fiore e Giliotti. Tudo irmão, viu? Tudo irmão, porque nós viajamos no mundo, a gente brigava pela audiência, mas a gente era realmente muito amigo. O Fiore, o Pedro Luiz, que foi nossos mestres. O Pedro Luiz é meu padrinho de casamento, mas era meu oponente. E eu pela Jovem Pan. Aí falamos com o Pedro foi meu chefe, lógico, né? Foi, Pedro, o que vamos fazer? Ué, um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo tempo, outro abre, faz o meio e fecha. Aí roda. Quem abriu, irradia o primeiro e tal. E se o Brasil for para a final? Porque o Brasil era bicampeão, o Uruguai era bicampeão e a Itália era bicampeã. Quem ganhasse no México ficaria em definitivo com a taça Gilles Rimet, que era uma taça tudo de ouro, né? Criada em 1930, portanto já tinha 40 anos. O tricampeão ficava com a taça. E se o Brasil for para a final? Falei, bom, aí um irradia 30 minutos, outro irradia 15 e 15 e o outro os 30 finais. E o filé, realmente, se o Brasil está na final, eram os 30 finais. Porque você ia declarar o Brasil o perdedor ou campeão. Aí por que nós falamos? Vamos no Dr. Paulo Machado de Carvalho fazer o sorteio. Fomos lá, o velho lá, Marechal, nos recebeu. Era o mundo dele, né? O mundo dele era futebol. Tá, recebeu e tal, não sei o quê. Vamos fazer o sorteio. E eu ganhei os 30 finais. E recebi o jogo 1-1. Você imagina? Quem irradiou os 3 gols do 4-1, tendo à direita Fiore Giliotti, sem poder falar, porque era a minha vez, e Pedro Luiz, meu padrinho de casamento e mestre de todos nós, sem poder falar, que era a minha vez, eu fiquei até constrangido, né? Emocionado, mas constrangido. Eu que irradiei os 3 gols do 4-1. Evidente que eu já doei isso lá para o Museu do Esporte, tudo para São Paulo, mas não, e hoje montaram, porque era só rádio, e montaram com a imagem dos gols. Outro dia ainda a TV, esqueço o nome lá de Santos, me chamou para fazer uma entrevista, não sei o quê, a Tribuna de Santos. Mas era mentira. Eles queriam me levar ao Clodoaldo, porque o Clodoaldo, na transmissão daquele 4º gol que o Carlos Alberto fez, o Clodoaldo deu um show. Ele primeiro driblou um italiano, driblou outro italiano, e eu fui em cima. Pô, tinha 30 anos, eu subi em parede, não é verdade? Bola com o Clodoaldo, fintou um italiano, outra finta. Olha o passeio de Clodoaldo, isso está na transmissão. E eles foram me levar ao Clodoaldo, na verdade, para tirar foto, tudo. Foi nosso encontro. Eu chorei, Clodoaldo, aquelas coisas de brasileiro, né? Mas então foi isso que aconteceu. Foi um acaso. Eu irradiei por mero acaso, porque na verdade eu era a 3ª geração. Eu vou passar para o Edivaldo fazer... Eu queria pegar já esse gancho, porque antes do senhor chegar aqui, ele já tinha me confidenciado. Eu vou te expor no ar, Edivaldo. Ele falou, será que ele topa falar ali a questão da Copa de 70, da final da Copa de 70? Eu falei, pergunta ali para ele, né? E aí, Edivaldinho? Na verdade, eu queria que você narrasse um gol, né? Que você narrasse... eu não faço. Não, mas assim, mas eu queria fazer uma pergunta sobre, porque quando eu entrevistei o Fiore Giliotti em Maringá... Sei. Ele me contou que o técnico da Itália, Ferruccio Valcarese, eu não sei falar exatamente,
Ele disse que o grande temor do Ferruccio era o Jairzinho. É isso mesmo? Jairzinho. Eu vi na final, o senhor comentou alguma coisa numa entrevista que o senhor deu. Isso, na final a gente estava evidente na cidade do México e o meu comentarista internacional era o Cláudio Karsug, que é italiano. E o Cláudio Karsug era correspondente do Tuttosport da Itália. E os jornalistas italianos, mais o Cláudio Karsug e eu, fomos jantar. E os próprios jornalistas italianos ridicularizavam o técnico, porque é que o Jairzinho era o goleador, ele tinha feito gols e tal. Mas os caras davam risada. Pô, o cara é preocupado com o Jairzinho, tem Pelé, tem Tostão, tem Jack, não sei o quê. A própria imprensa, os jornalistas da Itália gozavam. E a preocupação era o Jairzinho. Pô, e todo mundo deu show, Clodoaldo, né? No quarto gol foi Clodoaldo, foi Jairzinho, foi Pelé, foi Carlos Alberto, né? E foi nossa melhor seleção mesmo, não só por ser campeão? Não, 58 teve uma seleção fascinante, né? 58. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um amor pela seleção brasileira muito grande, porque 50 nós perdemos para o Uruguai no Maracanã. Em 54, aos 12 minutos já estava 2-0 para a Hungria contra nós. Perdemos, caímos fora em 54. Aí o Nelson Rodrigues lançou que nós tínhamos o complexo de cachorro vira-lata, em razão da miscigenação. Na verdade, restaurando a história do nazismo, da raça pura, não sei o quê, porque a gente chegaria nas finais e fraquejavam e caíamos porque somos um povo miscigenado. De tal maneira que quando a seleção brasileira meteu 5-2 na semifinal e outro 5-2 na final, em plena Suécia, vocês não têm ideia do orgulho que aquilo construiu na juventude da época. Ou seja, cachorro louco é a mãe, não é? É a mãe. O programa do senhor já está também no Panflix, né? Já está. Já está no Panflix. Deixa daí para o pessoal. O Tutinha já me laçou lá. Ah, maravilha. Já deixar então aí para o pessoal que quiser acompanhar, está disponível no Panflix. Passa agora para o Eduardo Lanza fazer a pergunta. Seu Joseval, primeiro, boa noite ao senhor. Boa noite. Eu tinha preparado aqui uma pergunta para perguntar o maior momento da carreira do senhor, porém o senhor já falou tanto de futebol aqui que eu preciso falar que é uma das minhas paixões também, principalmente o futebol. Mas não só o futebol, mas como outros esportes também, como o automobilismo. E eu, assim, deduzi que o maior momento do senhor foi ter narrado a Copa do Mundo de 70, a final, principalmente os 3 gols da seleção brasileira. Sem dúvida. Eu pergunto ao senhor hoje, analisando o atual cenário futebolístico brasileiro e o atual cenário do futebol hoje a nível mundial, o Brasil é ou não é favorito para levar o hexacampeonato de futebol? Bom, como eu te falei, já exaltei a seleção brasileira e eu sou fanático pela seleção brasileira e acho absolutamente viável retornarmos ao campeonato e trazer a taça. Porque a gente vê os grandes times, né? O PSG da França, o Messi lá em Barcelona. E nós ainda caminhando aqui, gatinhando praticamente. Mas a gente se esquece que o Brasil é o único que esteve em todas as Copas do Mundo. Nenhum país esteve em todas as... Nós, desde 1930, estivemos em todas. O Brasil tem o maior número de jogadores jovens espalhados pelo mundo. Inclusive, fonte até para outras seleções, né? Não é verdade? Inclusive, e grandes, o PSG, não sei o quê, financia clubes, inclusive amadores no Brasil, para levar jovens brasileiros para integrar o seu time. Então, por questões de... E o futebol é mistério por causa disso, a gente não sabe qual é o resultado. O fato é que a gente tem perdido. Podemos ganhar, mas temos perdido. Mas ainda é o grande futebol, o grande berço do futebol mundial ainda está aqui, é o Brasil. Na minha opinião, sem dúvida.
O senhor acredita na seleção mesmo, Eu acredito. sem jogador do Botafogo? Nem pra chamar o Chay, né? Eu vou te falar, quando eu torci pro Botafogo, que era a década de... A Copa da Suíça, 54, que eu comecei a torcer, eu estava num colégio interno em Paraguaçu Paulista, colégio americano, né? Era um internato em que os portões eram abertos. Você podia sair, entrar. Isso era coisa de americano. E eu fui morar na casa de uns tios, que ele era botafoguense e o meu primo também era botafoguense, que era locutor de alto-falante. E foi onde eu aprendi a falar com 15 anos de idade, graças a essa casa que me acolheu, da minha tia Lola, do tio Zé. E o Botafogo tinha Garrincha, Didi, Newton Santos, Quarentinha. Pô, era o grande time do Brasil, era o Botafogo. E meu tio era botafoguense, meu primo era botafoguense, eu tive que ser botafoguense. Não tinha jeito. Eu vou passar agora para a Bárbara. Eu, na verdade, vou acabar saindo assim, um pouco do tema futebol, mas se vocês quiserem voltar depois, fiquem à vontade. Queria perguntar para o senhor, né, que está há tantos anos aí no jornalismo, as maiores diferenças que você vê desde as décadas passadas até hoje, se você sente que a internet, ela favoreceu a apuração da informação ou, na verdade, ela favoreceu fake news. Então, eu queria ver aí sua visão sobre isso. Favoreceu o rádio, sem dúvida, não é? Sem nenhuma dúvida. Quando veio a televisão, Bárbara, né? Isso. Porque aqui botaram o seu nome com diminutivo, Bárbara. É Barbarella, é meu nome artístico. É Barbarella. Barbarella. Mas quando veio a televisão não tinha ninguém, levou todos os grandes artistas tirando do rádio. Você quer um exemplo? Em 54, quando eu estava na casa do meu tio, a gente só ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tinha uma outra rádio, que era a Mairinque Veiga, que na sexta-feira apresentava um programa de humorismo, que o carioca é de humorismo, chamado A Cidade Se Diverte. O fecho deste programa era a escolinha do professor Raimundo, com Chico Anísio, que depois ficou anos e anos no ar, está no ar até hoje, mesmo depois da morte do Chico Anísio. Isso era o rádio. Quem fez o Chico Anísio foi o rádio, não foi a televisão. Ele foi depois. Então dizia-se que o rádio estava morto. Realmente o rádio penou muito tempo e tal. Até que num fato jornalístico importante, 3 fatos. Incêndio do Joelma, o incêndio da outra, eu me esqueço o nome, e uma grande tempestade que deu no dia da FUVEST, no dia que os jovens teriam que ir na FUVEST, o portão fechava ao meio-dia. E não ia dar para chegar em São Paulo ao meio-dia, porque o São Paulo parou com aquela, né, derramou água do Rio Pinheiros, tudo, e não dava. E nós fomos ao governador para pedir para ele esticar a abertura dos portões da FUVEST, e conseguimos. Nos incêndios, em vez de ficar como o rádio antigo, vai pular, vai morrer, não sei o quê, a gente ficava pedindo para o povo não comparecer, que atrapalhava o trabalho do Corpo de Bombeiros e da polícia, e para ir para o Hospital das Clínicas doar sangue. Um trabalho com mais responsabilidade. E o povo escutou. Só que aí nós aprendemos o novo caminho do rádio, que era a prestação de serviço. Que a gente estava perdido, né? Depois, com a vinda da internet, não, a internet agora vai tomar conta. Não. Hoje, estou falando aqui, nós somos ouvidos no Japão, na Ásia toda, na Europa toda, nos Estados Unidos, graças à internet. A internet é uma grande parceira e o nosso rádio, por pequenino que seja, 100 watts, ele invade o mundo inteiro, graças à internet.
E o podcast também está trazendo de volta essa cultura do ouvir, né? Sem ter uma visão. Isso. Mas no meu tempo não era podcast, você claro. tinha outro nome. Agora... Como se fosse um programa de rádio gravado. Pessoal, o papo tá muito gostoso. A gente vai continuar no segundo bloco, se o senhor não se importar. Carioca, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6h27. Vamos Eu quero encerrar esse bloco, mas assim, a resposta vai vir no segundo bloco. Eu vou fazer a pergunta e o senhor guarda, reflita, porque é uma pergunta que eu vou colocar o senhor numa saia justa. Pois não. Eu vou colocar o senhor numa saia justa. Aos 83? Eu vou colocar o senhor numa saia justa, Nosso colega Ângelo Rigon tá acompanhando a gente. E a grande pergunta é, Palmeiras tem ou não tem Mundial? Segura pro segundo bloco, a gente volta já já. Sabe aquele som que não sai da sua cabeça? Ah, essa eu curti muito. E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? De segunda a sexta às 7 da noite você volta ao passado com as pré-históricas da programação. Jurassic Park. Os dinossauros da Jovem Pan. Jurassic Park. Na número 1 do Brasil. Ogiló.com.br. Informação, notícia e opinião. Sem censura. Ogiló.com.br. Tudo agora. Tudo agora. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6h32, a gente está de volta aqui pelo Dial 101.3. Já vou retomar aquela minha perguntinha indiscreta para o senhor. Mas antes a gente tem um recadinho da PIP Consórcio, segundo bloco, um oferecimento da PIP Consórcio, né, ô Carioca? Exatamente, a PIP Consórcio Investimentos é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e a PIP, eu gosto de frisar, Vitor, que é a parceira autorizada do consórcio Magalu. Então são vários consórcios que você pode fazer de automóveis, que engloba aí carros, motos, caminhões, eletros, móveis, imóveis e serviços. Então, se você quiser fazer também uma viagem, cirurgia plástica, você pode fazer um consórcio e já tem um atendimento presencial que fica na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? E tem o WhatsApp, Vitor, que é 44 991856363. Esse é o WhatsApp lá da PIP Consórcio Magalu, 991856363. Lembrando que a PIP é consórcio autorizado Magalu. Você pode seguir no Instagram, que é @PIP Consórcio e Investimentos, Vitor Faria. É isso aí, faça com a PIP Consórcio. São 6 horas e 33 minutos. Repita, eu fico feliz a vida que o original tá aqui, né? 6h33. Eu sou apaixonado pelo José Paulo. Todos nós somos. Esse aí realmente é o mestre dos mestres na arte de fazer locução. Aqui está. Obrigado. O original. É o meu estelionato. Que é isso. Seu Josival, então, é uma das místicas do futebol, Palmeiras. Tem ou não tem Mundial? Explica isso aí pra gente. Vou responder pra você em Guarani. Ah, é? Boa. Se retamar orecô pindoetá. Pindó é coqueiro, pindoetá é a pluralidade. Minha terra tem palmeiras. É a tradução. Ah, é? É. Em indígena, em Guarani. Se retamar orecô pindoetá. Olha aqui. Eu acho que ele tem o título. É o título da época. Não tem a grandeza do título. O Uruguai foi campeão em 30, tinha meia dúzia de clubes. Mas ele é campeão de 30. Não é verdade? Uhum. E foi bicampeão depois, em 34. A Itália ganhou em 38 com uma pressão do Mussolini, que a Copa foi na Itália. Eu tive com o Leônidas, foi meu comentarista. O Leônidas era o grande gênio da década de 30, né? Eu falei, Leônidas, mas a seleção brasileira tinha duas seleções, uma paulista e uma carioca. Só o Leônidas participava das duas. Num jogo era paulista, no outro era carioca. E nós perdemos. O Leônidas, no jogo contra a Polônia, nós ganhamos de 6-5, ele fez 4 gols. Eu tive um dia na Polônia com a seleção brasileira e o Leônidas. Estava vivo o Stepanik, que foi quem marcou o Leônidas. O grande destaque dos jornais não era a seleção brasileira, era o Diamante, era o Leônidas. Viu? Isso, não, e em homenagem a ele, o Diamante Negro, né? Falei, não, mas como é que nós vamos perder? Como é que o Domingos foi fazer aquele pênalti no Piola? Ele falou, mas foi um erro do juiz.
Falei, mas ele deu uma paulada, só que a bola estava fora de campo. Tinha que expulsar, mas dar o pênalti não, porque não estava em jogo. Não sei se é verdade, foi o Leônidas que me falou. Eu nasci em 38. Acho que 2 meses depois da Copa, né? Que deve ter sido em julho. Então é isso aí. Maravilha, eu vou passar agora para o francês fazer a segunda pergunta dele. Me pegou de surpresa. Passa para outra. Vai lá, Edivaldo, então. Eu, na verdade, vou fazer um comentário, né? Enquanto o Celestino festeja, né? Fez uma pergunta, o professor festejando a relação entre o governo e o PCC. Enquanto você tem um governo também envolvido numa suposta morte e há indícios, né, de uma vereadora, a gente não pode jamais celebrar isso. Não A gente pode. vê uma vantagem tática, né? Ou a direita, a esquerda. O pessoal foi muito lúcido ao falar que acho que um país que tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, ele errou, sabe? Não é? É um momento muito trágico para um país Muito que é trágico. levado a essa encruzilhada. Muito trágico. A pessoa também falou com muita propriedade o que nós temos aqui é um ativo fantástico, que é o brasileiro. Verdade. O brasileiro supera as crises, as tragédias. Este país é muito maior. Eu fico feliz que o senhor está trazendo isso no seu programa, com relação a mostrar a beleza desse país, como esse país é grande, poderoso e altivo. Essas conversas de esquerda e direita, a gente tem que superar isso. O Celestino vê isso como uma vantagem, um governo metido com o PCC. Não, nós temos que lamentar imensamente um governo, e seja lá qual que é o governo, metido com organizações criminosas. Nós somos brasileiros, nós temos que parar com isso. É normal um governo não é normal. se meter com crime organizado, narcotráfico. Não é Eu acho que a gente podia deixar essa pauta para amanhã, né? Deixar o convidado mais à vontade para responder as perguntas. Mas ele é muito lúcido, ele fez algumas observações porque se a gente for debater entre PCC e uma suposta morte de uma vereadora que você está trazendo uma notícia agora... Nós temos que falar do Brasil, e ele, quando fala do Brasil, ele fala com muita propriedade do Brasil. Então é isso, você quer trazer... Não do PCC, não tem nem que discutir aqui PCC. Colocar na pauta PCC. Senhores, decoro. Vai ficar amanhã, pode deixar. Como dizia o Papa Paulo VI, só uma informação. Calma aí. Só deixa eu fazer um convite. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, gente. Aí, ó. O senhor sabe como é que é, né? Esse nosso... O senhor sabe. Mas você chama Victor, de Vitória, né? Então, não, mas aqui dificilmente vence. Pelo jeito ele vai ter que ter bastante a partir de amanhã. São 5 contra 1, é difícil vencer. Quem venceu o sininho. O senhor pode acompanhar essa discussão com mais afinco amanhã a partir das 18h. Não sei se vai estar a caminho de São Paulo, mas fica o convite para acompanhar o debate. Amanhã ainda, que amanhã a minha sobrinha inaugura a clínica dela aqui aqui em Maringá, entendeu? Então eu vim para isso também. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a trajetória do senhor como jornalista e também como advogado, né? A gente vê muito as pessoas reclamando, eu não vou entrar no mérito de razão ou não com a questão do STF, né? A gente, e uma das argumentações que eu julgo, minha visão, frágeis, é falar que o Supremo Tribunal Federal ou um tribunal de instância superior, ele não foi eleito, mas a lei não está ali para ser simplesmente pelo interesse público ou da maioria, né? Qual que é a visão que o senhor tem hoje da questão da importância do jornalismo e de um STF que não... ou de uma corte, enfim, qualquer corte que não necessariamente joga pra galera, que tá ali pra julgar a ação e não simplesmente a opinião pública? Você foi fundo nisso aí, é isso aí mesmo. Sem nenhuma dúvida. Nós temos 3 poderes. Temos um legislativo que faz as leis, um executivo que executa as leis, mas quem julga a correlação entre essa lei e a Constituição, que é a lei maior, nós precisamos ter uma corte. Não adianta qualquer um de nós, ou porque prendeu alguém do Bolsonaro, ou porque prender alguém de Lula, dizer que o Fachin, ou o Fux, ou não se Marco Aurélio é político, não adianta dizer isso. São homens que para chegar lá tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada e 35 anos no mínimo. Notável saber jurídico. E eles decidem, mas assinam a sua sentença. Fundamentam e assinam.
Agora, você dizer que o fulano é de direita, o Faquinha é isso, não há fundamento. Você tem que pegar o texto, olha, nesse caso, o seu Faquinha errou, porque a Constituição diz isso, o Nelson Hungria fala isso, o Aston de Barros Monteiro falou isso, o Goffredo Silva Teles falou isso, o STJ já decidiu assim. Você fundamenta e você critica uma sentença. Agora, dizer que o cara... o cara chegou para o Marco Aurélio, eu gostava do Marco Aurélio. Falou, mas os senhores estão decidindo contra a opinião pública. Ele falou, bom, então não precisa do Supremo, basta o Ibope. Você faz a pesquisa e fecha o Supremo. O Ibope é que manda. E saiu. Então basta o Ibope. Nós temos que ter uma corte. Agora, querer, por exemplo, que o Exército fiscalize a eleição do superior do Tribunal Federal, do Tribunal Eleitoral, isso é submeter o poder judiciário ao poder militar. Não pode fazer isso. Na nossa Constituição, quem julga a licitude dos atos e das leis é o poder judiciário. E acabou. Você não pode ter um outro poder acima do Supremo, senão você tinha que ter um outro poder acima do poder que está acima do... Você ia parar onde? Ia parar no céu. Tem que ter uma corte. Ela falha, mas ela falha de forma fundamentada. Aliás, agora vocês mexeram num campo que é a minha paixão. O meu professor Miguel Reale criou a teoria tridimensional do direito. É importante para o público ter noção disso. O direito era só a norma. Era Hans Kelsen, o autor da tese. A norma valia de cima para baixo. A lei falou, acabou. Veio um sociologista francês chamado Digui e falou, não. Antes da norma, há a relação social. Eu e você decidimos fazer uma sociedade, depois vamos fazer o contrato. Então, o direito está na relação social, é o sociologismo. Veio o Reale e criou o valor, o conceito de valor. Entre o fato social e a norma, há o conceito de valor. Quando esses valores se alteram, a lei se altera. Hoje, adultério não é mais crime, era crime até outro dia. O crime de sedução acabou no Código Penal, da menina que é levada ao sexo antes dos 18 anos pelo seu namorado. Compreendeu? Então, o direito é isso. A sociedade não é estática. Os conceitos morais variam no tempo e no espaço. Consta que lá no Alasca, no iglu, tem aquele casinho que você vive lá debaixo de gelo. Se você chegar lá, você dorme no meio do casal. E é a moral de lá. Então, esses conceitos variam no tempo e no espaço. À medida que variam, a norma tem que variar, porque os valores se modificaram e o fato tem que se modificar. O direito é dinâmico, por isso é lindo, ele é muito bonito. Eu vou passar para o francês e depois para o Lanza fazerem as perguntas. Uma pergunta. Ilibado não seria o juiz do Supremo Tribunal Federal se ele ascendesse no plano de carreira dele? O senhor não acha que o Supremo Tribunal Federal ele é viciado por ter juízes indicados por presidentes, cada um de acordo com o seu... E como é que se faria? Vamos eleger? Aí vira político. Não, estou falando subir no plano de carreira de juiz. Normalmente, desembargador, e o próprio juiz, desembargadores, escolheriam os seus sábios. Os seus sábios lá, os seus Aí expoentes. eu cito um dos grandes doutrinadores do direito que diz o seguinte: o juiz que é só juiz é uma triste coisa. Porque é um homem clausurado nos autos. É um embibliotecado.
O juiz tem que nascer da própria vida. Você vê juiz aí recém-formado, fez o concurso, é juiz com 30 anos decidindo um divórcio. O que esse homem sabe dos atritos dentro de um lar? Então, é a vida que constrói. E nós temos que eleger alguém para colocar na Suprema Corte. Alguém tem que indicar. Porque se você pegar o mais velho, não quer dizer que você pegou o melhor, o mais moral, nada. Mas é de se supor que o presidente da República, diante do conceito de que tem que ter ilibada reputação e notável saber jurídico, ele tem que botar lá o Rui Barbosa, ele tem que botar lá gente que sabe o direito, não é verdade? Não tem outro jeito. E outra, ele não indica e o cara já vai e assume, já bota a toga. Ele tem que passar pelo Senado. Ah, mas o Senado não sabatina. O que nós vamos fazer? Tem que mudar também o Senado? Porque tem que passar pelo Senado antes de ser confirmado como juiz da Suprema Corte Brasileira. A Constituição é perfeita, mas pressupondo que cada um vai cumprir o seu dever. Como é que vai fazer? Eu não vejo outra forma de você colocar uma pessoa lá. E outra coisa, o Supremo é um direito constitucional. Ele tem que ver a legalidade da Constituição, da lei diante da Constituição. O problema é que ele está decidindo até briga de galo. Então, com 11 meninos não pode. Tem que restringir, aí falta uma lei, a jurisdição do Supremo tem que ser circunscrita aos termos da Constituição do Brasil. E não decidir desquite, decidir, sei lá, falência. Não. Prender quem me xingou. Isso aí. Não pode, não é isso não. Então, mas quem é que vai cuidar disso, para que isso seja cumprido? Nós temos um deputado federal pelo Paraná, o Paulo Eduardo Martins, que está entrando com uma PEC a respeito disso. Limitar os poderes do Supremo. Como você vai limitar o poder do Supremo? O que está na Constituição, que eles cumpram o que está na Constituição, simplesmente. Mas está escrito... Para que eles foram eleitos, eles foram colocados ali para cumprir. Né? Que já é, inclusive, a própria função do juiz. Mas eles acabar cumprem, com as decisões monocráticas. Eles cumprem dentro da convicção deles. Exatamente. E eles decidem e assinam. No quadrado. Agora, se ele errou, e tem muito erro na primeira instância, na segunda instância, na última instância, não é? Eu cito para você erros do Supremo que vocês nem conhecem. Por exemplo, o Código Penal, que é de 1941, exigia que você indiciasse o acusado. Indiciar é sujar o dedo e botar os dedão lá e não sei o que e tal. E pegar endereço, tudo esse negócio. Mas por quê? Porque ninguém tinha carteira de identidade naquele tempo. Estava começando. Hoje todo mundo tem. Então vai indiciar, sujar o dedo de novo só para o jornal de sangue fotografar e botar o cara lá? Pô, não há razão para isso. O que é que nós, advogados de defesa, lutávamos na época? Quem já tem sua carteira de identidade, seu CPF, não precisa mais passar por indiciamento. O Supremo não aceitava. O TACRIM, o antigo Tribunal de Alçada Criminal, acolhia nosso pedido. Mas o promotor recorria, chegava no Supremo, o Supremo não. A lei diz isso, tem que cumprir. Mas os valores se alteraram. Não precisa mais. Hoje é lei vigente. Hoje está no texto constitucional. Quem já tem sua carteira não precisa ser indiciado. Quer dizer, mas foi preciso mudar a Constituição, porque o Supremo era contra. Né? Outra coisa, você quer ver outro exemplo que aconteceu na minha vida? O povo conhecia da menina que foi seduzida, tem que ter casamento na polícia. Ia lá na polícia, casava, e o sedutor não respondia a crime nenhum.
porque houve o casamento. Era política criminal. Em vez de você ter uma menina prostituída, porque perdeu sua virgindade, a moral era muito rígida na época, e um cara que foi para a cadeia, você construiu uma nova família. E aí tinha casos assim, ó. No curso do processo, a menina gostava do outro cara e queria casar com outro cara ou casava com outro cara. Aí ele falava lá pro juiz, doutor, mas eu quero casar com ela. Ela já casou. Não interessa. Vai ser condenado. Mas como, pô? Isso a gente questionava, o Tribunal de Itacrim aceitava, o Supremo não aceitava. E mandava o menino para a cadeia. Então tem coisas absurdas do Supremo, como nós questionamos há 50 anos. Mas daí você derrubar a corte é um caminho muito longo. Nós temos que debater como. Historicamente, toda vez que eu falo para a juventude, eu cito esses exemplos para mostrar que o advogado tem que se sobrepor à parte petrificada da doutrina e da jurisprudência, em questão do conceito de valor, que se altera e altera a própria lei. Eu vou passar para o Eduardo Lanza fazer a última pergunta. Ok. Sr. Joseval, minha pergunta vai ser um pouco mais tranquila. Vai envolver um pouco de direito e um pouco de esporte, tá? Bate-bola, jogo rápido. Eu gostaria que o senhor citasse, que, como exemplo na carreira do senhor, 2 pessoas da imprensa esportiva e 2 pessoas do direito que são inspiração para o senhor. Tá bom, Goffredo Silva Teles e Reale. O Reale criou a teoria tridimensional e o Goffredo era um homem extraordinário. Minha querida Barbarella. Oi. Um dia, na aula de Goffredo Silva Teles, a gente já... Todo mundo querendo ser Rui Barbosa. São Francisco. Aí uma colega chamada Diva, o Berdan de Nicola, uma grande advogada em São Paulo, levantou o braço e falou, professor, eu não queria que o senhor falasse de direito, fala sobre o amor. Levou uma vaia, né? Bom, vamos falar sobre o amor. Foi uma das mais lindas aulas que eu assisti do Goffredo. Nossa Senhora, ele falava aqui, o amor é o exercício da verdade. A verdade é irmã da beleza. Por isso, só é belo o que é verdadeiro. Olha onde ele foi. Nesse sentido, a aranha é bela, porque realiza a verdade do ser aranha e foi por aí afora. Então são 2 homens que eu cito, mas com muita saudade até, porque os 2 já morreram. O Goffredo, nossa, eu falo do Goffredo 1 hora aqui, porque eu convivi com ele. Depois eu fiz um programa na Jovem Pan, que é a Sexta-feira da Paixão, eu que fazia. E o Goffredo tinha a mania de dizer que o mundo está em ordem. Mania não, era uma das teses dele. Ele falava, quanto tempo nós temos? Mais 6 minutos. Ah, então dá, vai dar. Ele falava, o mundo está em ordem. É impossível a desordem no universo. Se você chegasse em Hiroshima ou Nagasaki depois da bomba, você ia falar, meu Deus, que desordem. Ele falava, não. Aquela é a ordem resultante da explosão. Olha só. E ele ia... Você vê como a gente jornalista é maldoso. Por que eu fui lá para perguntar para ele? Ele era espiritualista. Ele era um metafísico, não é? Portanto, acreditava em Deus. A filosofia se divide em dialética e metafísica. Eu cheguei para ele, porque era o programa da Semana Santa, eu sabia que ele era religioso. Falei, professor, o senhor nos ensinou que não é possível a desordem. A ordem é a íntegra da existência. Mas como é que o senhor explica o milagre? Porque o milagre rompe a ordem. Eu falei, pô, peguei ele, né? Peguei o cara. Olha, Vitor, a lição que eu recebi, ele tremia um pouco a boca, pensava um pouco, ele falou, meu jovem,
tudo é milagre. O que nós chamamos de ciência é um milagre que já foi desvendado. É que nós nos habituamos ao milagre e não percebemos que você pega uma sementinha desse tamanho, põe dentro da terra e aquilo explode num baobá, numa peroba, numa figueira, numa caviúna, num marfim de toneladas. Para a gente é comum. Mas era uma sementinha. Então ele fala, tudo, na verdade, é milagre. Ele acreditava em Deus piamente. Quer dizer, deu um show e, nossa, enalteceu o meu programa, porque era um programa, o Tuta era muito religioso, a PAN conseguiu a sua credibilidade respeitando a família, fundamentalmente. Tanto que chegava na Semana Santa, o que o rádio fazia? Tocava música clássica. Sexta-feira da Paixão, aquela música clássica o dia inteiro. Ele falou, não, nós vamos falar 20 horas de Cristo. Pegou Milton Parron, mandou correr. Correu o país todo atrás dos cardeais. E eu para apresentar, o Antônio Alexandre para ler os textos que eu separei, porque eu conhecia muito a Bíblia por causa do colégio presbiteriano. E eu fui interno 4 anos. Colégio americano. E o Tuta sabia disso. E me escalou. Assim como ele escalou para fazer carnaval, eu falei, Tuta, eu não entendo de carnaval. Ele falou, nenhum paulista entende. Você vai lá, vê o que é aquilo. 40 dias depois, ele falou, agora vamos falar 20 horas de Cristo. Foi uma das maiores. Está no ar até hoje. Está meio século no ar. O Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. Então, e o Gofredo, eu tentei pegá-lo, ele me dobrou de novo. Era um negócio... Assim que é bom, né? Então é isso aí, gente. Senhor Joseval Peixoto, muito obrigado pela presença aqui hoje. Em nome do grupo Catedral, da Rede Catedral de Comunicação, a gente agradece muito a presença do senhor. Eu só peço para vocês me autorizarem a toda vez que vir a Maringá, vir para cá, porque aqui eu tô em casa. O convite, eu olho para esse menino aqui, eu falo, o dia que vier, você avisa que a gente coloca ele para correr, o senhor vem comentar com a gente. Tá brincadeiras à parte. Gente, obrigado, muito obrigado pela tarde, pela oportunidade que me deu de fazer meus floreios todos aí de direito, de jornalismo. Como eu falei para vocês, eu sou muito ligado ao Paraná, aprendi a ler na cidade de Arapongas, na minha cartilha, e vivi a vida toda. Meu avô foi juiz de paz em Paranavaí, nome de rua, lá tenho muito orgulho dele. Toda vez que eu falo dele, eu me lembro de Manuel Bandeira na evocação do Recife. É uma coisa linda. Ele fala, a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo. Da língua errada do povo, não. Língua certa do povo. Porque ele que fala gostoso português do Brasil. Recife brasileiro, com a casa do meu avô. Eu até me emociono. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo ali parecia impregnado de eternidade. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Edivaldo Magro, boa noite até amanhã. Boa noite, Josival. Boa noite. Essa emoção, pela emoção. E muito obrigado pela defesa que o senhor fez da democracia e das nossas instituições tão ameaçadas hoje. Obrigado mesmo. Como bom democrata, nós devemos ser trincheira contra tantas ameaças. Obrigado. Barbarella, boa noite, até amanhã. Muito boa noite, faço das palavras do Edivaldo as minhas. Emerson Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, agradecer ao senhor Josival pelas palavras, pelos ensinamentos e até amanhã. Henri Viana, francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, muito obrigado aí pela aula
e pelo sentimento que o senhor deixou entre a gente. Não, obrigado. Obrigado. Eduardo Lanza, boa noite e até amanhã. Boa noite, Vitor, até amanhã. Boa noite, seu Josival, e muito obrigado pela experiência que o senhor pôde compartilhar hoje na bancada. Eu me sinto completamente honrado de estar podendo compartilhar esse momento com o senhor. Tá, obrigado. De Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite aos nossos queridos ouvintes e até amanhã. Alexandre Mota, Carioquinha. Vitor, vamos de Jurassic Pan, flashback, midback. Tem, no dia que o Josival veio aqui na bancada das 7, ficou uma coisa na minha cabeça, e ele falou na época das eleições, pena que a gente está com o tempo estourado, mas isso ficou na minha cabeça. O povo não mente para a Jovem Pan, lembra disso? Lembro. E nós falamos, chegamos a essa conclusão em duas pesquisas eleitorais. Quando todos os institutos de pesquisa, Ibope, Datafolha, Gallup, na primeira, dava vitória de Paulo Maluf e ganhou Erundina. O segundo, a gente não queria errar o segundo, que era esqueci o nome dele agora. Ele tinha 20 pontos, Erundina 8, o Maluf deu 50 um dia na Moca. E nós fomos, o Fernando me ligou, o Fernando Vieira de Mello, pô, tá mudando a coisa, vem pra cá. Nós fomos pra... O Tuta falava, Tuta, como é que nós vamos fazer? A Erundina está crescendo. Ele falou, nós somos uma equipe de repórter. Se o repórter nos trouxe que a Erundina está crescendo, vai pro ar. Uma nordestina, mulher petista em São Paulo. E ganhou. Aos 5h21 eu fui pro ar. Está eleita Luísa Erundina. Quase explodiram as televisões. E a outra foi na derrota do Fernando Henrique contra Jânio Quadros. Todos os institutos deram vitória. Não me lembro exatamente. Davam vitória do Fernando. O Fernando Henrique, a imprensa dizia tanto que ele ganhava, porque o Jânio já tinha feito a renúncia, tudo, já estava morto. Mas os repórteres traziam Jânio Quadros. Ia pro ar Jânio Quadros. O Fernando Henrique chegou a ser capa da Veja sentado na cadeira da prefeitura. Tanto que o Jânio, quando foi eleito, ele chegou com o Rodiazol, lembra? Que fez assim na carteira. Se eu não me engano, o Augusto Nunes tirou essa foto. É? Bom, o Fernando Henrique sentado na cadeira. Olha só. Pessoal, novamente então, não vou nem pedir a próxima música, já estouramos tudo o tempo aqui, né? Uma honra, mas mais do que justificado, né? E daí eu queria encerrar que a gente tem... O senhor citou Manuel Bandeira e tem uma poesia dele que chama Poética e diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. E é isso que a gente faz com o jornalismo. Isso aí. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.